Olá, gente, tudo bem? Eu sou o professor Carlos. Vamos dar continuidade à nossa teleaula. Hoje é a aula 2, que a gente vai tratar de como fazer um projeto de pesquisa. Só recapitulando a aula passada, nós estudamos sobre o conhecimento, os tipos de conhecimento, enfatizando o conhecimento científico, as suas características, a importância de ser um profissional pesquisador ou um especialista adaptado. Tá? Então, na aula de hoje, nós vamos conversar como fazer um projeto de pesquisa. E aí a gente tem que entender algumas funções do projeto de pesquisa. Esse projeto de pesquisa, normalmente, é apresentado ao teu orientador, para que ele te ajude, te encaminhe, oriente no caminho da tua investigação, para que você conclua, através de um documento escrito. Então, uma outra função do projeto é de ingressar na pós-graduação. No caso de vocês que estão fazendo uma especialização lato sensu, vocês não apresentam o projeto no início. Algumas universidades exigem, outras não. Mas normalmente na especialização você tem um trabalho final, onde pode ser em forma de artigo, em forma de relatório de um estágio que você possa estar fazendo. Isso vai depender muito do curso, da instituição que vocês estão. Também o projeto é utilizado para solicitar financiamento de pesquisa, não só dentro da academia, mas, por exemplo, no teu trabalho. Se abre um edital que exige que você faça um projeto para ter acesso a verbas para poder executá-lo, isso também é uma função do projeto. Mas, fundamentalmente, a função do projeto é fazer com que você planeje como vai ser realizada a tua ação, e como você pretende fazer essa ação. Ou seja, o projeto ele vai nortear o teu trabalho. Agora eu faço uma observação importante. Muita gente, infelizmente, acha que o projeto de pesquisa é apenas uma burocracia. É um trabalho que você tem que entregar no final do curso para obter o teu diploma. Muito pelo contrário, o projeto de pesquisa ele vai nortear o seu trabalho para que você saiba o que você realmente vai fazer junto com o seu orientador ou com a equipe em que você está trabalhando na tua universidade, e que vocês norteiem passo a passo o que vocês possam fazer, de forma bem clara, passo a passo, tudo aquilo que vai ser feito. Então, a princípio, você pode apresentar o seu projeto de pesquisa ao seu orientador. Você terá daqui a um tempo o seu orientador, onde você vai aprofundar a tua investigação. Mas é importante que você tenha bem claro o que vai fazer. Ou seja, você tem que ter clareza do que vai fazer e como vai fazer essas tuas ações. Tá? Então, de forma geral, essas são algumas funções do projeto. Tá? Então, a gente vai ver aqui alguns itens principais do projeto de pesquisa que vale tanto para um projeto, para um artigo, para um relatório, certo? Para uma dissertação. E aí a gente vai começar com o tema. O tema nada mais é do que o assunto que você irá pesquisar. Agora, você não pode confundir o tema
com o título. São duas coisas diferentes. O título é o nome que você está dando para o seu trabalho. Tema é o grande assunto que vai ser pesquisado. Para você escolher um tema, é importante que você escolha um tema que te agrade, um tema que te faça bem, um tema que você goste de estudar. Então, eu tenho que ter motivação para estudar determinada temática. Então, você, por exemplo, está a fazer um trabalho, por exemplo, você é um pedagogo, certo? Você vai falar sobre aprendizagem escolar. Então, esse é o teu tema. Você vai escrever mais ou menos entre 100, 200, até 250 palavras, explicando para o teu leitor o que é que você está pesquisando. Então, eu tenho que me preocupar quando eu colocar no papel, na escrita científica, eu tenho que pensar no leitor, que nem sempre ele vai entender como eu entendo. Então, eu tenho que escrever de forma que ele se aproxime do meu entendimento. Então, eu dei esse exemplo, da aprendizagem escolar, ou pode ser dentro de cada profissão. Nós vimos na aula passada que temos assistente social também na turma, e aí você vê o que você está mais próximo, o que você está mais motivado a pesquisar. E aí você vai falar sobre os vários temas que envolvem a profissão. No caso da aprendizagem escolar, isso é um tema geral, mas dentro da aprendizagem escolar tem vários outros assuntos que podem ser abordados. Então, aí no tema, você vai afunilando de forma com que você chegue no seu objeto de pesquisa. O que é o objeto de pesquisa? É o assunto principal que eu vou pesquisar. Então, você começa explicando o grande tema, ok? E aí você tem duas opções. Se eu me afasto do tema, não tenho muita familiaridade, aí eu vou ficar com problema, vou ficar meio de costa para o tema. Mas se eu tenho a proximidade, tenho gosto de fazer aquela temática, com certeza eu vou me sentir incentivado para poder aprofundar a investigação. Então, é muito importante, pessoal, que na escolha do tema, seja um tema que vocês tenham familiaridade, que vocês gostem de fato, e possam aí estar pesquisando e aprofundando o conhecimento para elaborar a temática em forma de um projeto, de um artigo ou de um relatório. Tudo bem? Bom, aqui eu trouxe só para efeito de ilustração algumas sugestões de temas sobre psicopedagogia. Tá? Nós temos vários assuntos que podem ser abordados. Tá? E aí você tem que se aproximar da tua área. Certo? Lembrando que o teu curso, ele trabalha 3 variáveis principais, que é a neurociência, a psicologia e a pedagogia. Então, esse tema que você escolher, você tem sempre que estar associando essas 3 temáticas. Logicamente, quando eu falo de neurociência, eu estou falando do funcionamento do sistema nervoso. Quando eu falo de psicologia, eu estou falando do cérebro, do comportamento. Da pedagogia, eu falo de educação e aprendizagem. Então, eu vou ter vários pesquisadores que já falaram e explicam alguma coisa sobre essas grandes áreas. E aí, de acordo com a minha motivação e a minha escolha, eu vou tender mais para um ou para outro. Mas, percebe, se você domina essas 3 grandes áreas, você tem mais condições de fazer um trabalho dentro da neuropsicopedagogia. É por isso que vocês estudaram as disciplinas no curso, já tem uma base de vários sentidos e significados
que abordam a neuropsicologia, a neurociência educacional, a psicologia educacional. Então, vocês têm sempre que fazer essa integração, esse contexto, uma vez que o curso é uma especialização em neuropsicopedagogia. Tudo bem? Um outro item do projeto, ou do artigo, do relatório, seria a problematização, né? O que é a problematização? É o que realmente você vai pesquisar, né? A problematização, na verdade, é o problema da tua pesquisa. Ora, qual é o problema que eu observo no dia a dia, que fez com que me desse essa angústia, essa agonia, essa vontade de querer estudar esse tema, para tentar resolver esse problema, ou para tentar achar um caminho, ou para tentar levantar algumas hipóteses. Mas percebe que o seu problema tem que ser contextualizado. Então você vai escrever lá, por exemplo, observa-se no dia a dia, nas escolas, que muitas vezes os sujeitos, sejam eles professores, alunos, ou mais professores, culpam o aluno de não aprender. Na aula passada, alguém me consultou sobre a sua problemática, a sua pesquisa, e falou sobre descalculia, dislexia, ou o próprio papel da família nessa questão de aprendizagem dos seus filhos, do aluno. Então, você apresenta um problema concreto, algo que realmente você vai pesquisar. Por isso é importante com que esse problema seja contextualizado, ou seja, que ele faça parte da tua vida. É aquilo que te motiva e vai realmente ser investigado, seja em campo, seja a partir de fundamentação teórica, seja a partir da revisão bibliográfica, seja a partir da análise de documento. Não interessa. O método ou a forma a gente vai falar mais na frente quando tratar da metodologia. Mas o problema, ele tem que realmente apresentar como problema, né, que vai ser investigado. Ok? Então, o problema, ele nada mais é do que uma pergunta que se faz, né? E a gente está insistindo aí, desde a aula passada, que você já comece a pensar em algo que te incomoda, né? Ainda que você não exerça a tua profissão, na tua área específica, ou que você esteja empregado ou não, não tem problema, né? Isso já pode ser pensado, que eu vou tratar de um assunto, ok? E aí, em seguida, a gente algumas perguntas que vai depender do problema que eu quero resolver. Então, essa pergunta, ela usa conectores ou conectivos, tá? Que são importantes. E aí vai depender do tipo de pergunta que eu vou fazer na minha pesquisa. Se a pergunta é de foco, de atenção, né? Eu quero ter foco e atenção na minha pesquisa, eu quero fazer uma comparação na minha pesquisa, eu quero fazer uma pergunta problematizadora, eu quero fazer um levantamento histórico na minha pesquisa, né? Então, tem várias possibilidades de você estar aí fazendo e construindo o seu problema, né? Mas lembra que sempre vai começar por um conectivo. O que, quantas, como, de que forma, de que maneira, tudo bem? Então, é importante que eu elabore uma boa pergunta, um bom problema de pesquisa. Então, se eu tenho um bom título, naturalmente que eu tenho que associar esse título ao meu problema de pesquisa. Tá bom?
Então a gente tem que ter muito cuidado, muita atenção para fazer e construir o nosso problema de pesquisa. E aí eu não posso fazer um problema qualquer, uma pergunta qualquer. Se eu tiver resposta para o problema, então deixa de ser um problema, né? Na minha pesquisa é algo que eu tenho que... Um outro item importante dentro do projeto é o objetivo geral, ou seja, é o alvo principal que eu tenho que atingir. Então percebe, o objetivo geral é o máximo de onde você vai chegar. Aonde você quer chegar com o seu trabalho? Normalmente, o objetivo do teu trabalho vai ser compreender alguma coisa, né? Compreender alguma coisa. Compreender um fenômeno, compreender o porquê daquele problema, compreender, vamos supor, que você vai fazer algo envolvendo educação, né? Por que que aquele aluno naquela determinada série tem dificuldade de aprender cálculo, né? Então eu faço uma pergunta. Agora, observa, né? Mais uma vez, o objetivo do teu trabalho não é o de conscientizar ninguém. Às vezes eu vejo muito trabalho com objetivo assim, né? O objetivo deste trabalho é conscientizar os professores sobre a importância das brincadeiras na educação infantil. Ora, o papel do pesquisador, né, o que você vai fazer, não é uma conscientização, tá? Então, tenha isso em mente. Então, você vai apresentar o objetivo geral, né, em forma de verbo. Você começa com o verbo no infinitivo, né, mostrando o que você pretende pesquisar, né? E aí, para isso, você tem que retomar aquela contextualização do tema e também do problema. Então, geralmente, o objetivo geral é compreender um fenômeno, uma ação, uma causa. Tudo bem? O objetivo geral, você tem um objetivo específico. Isso é feito em tópicos, dependendo se é uma dissertação, se é uma monografia, né? Se é um artigo. Nos artigos, geralmente você trabalha com objetivo geral, né? Mas, se você tem objetivos específicos, nada impede que você também elenque ali os objetivos específicos. E o objetivo específico nada mais é do que o desdobramento do objetivo geral em outros menores. Deu para entender? Então, o objetivo específico, você pode ter ali no máximo 3, né? 3 está de bom tamanho. É o passo a passo para você chegar ao objetivo geral. Então, cada um desses passos ou cada um desses objetivos específicos possivelmente se transformarão nos capítulos ou nas seções do seu trabalho, né? E isso também tem a ver com a escolha do referencial teórico que nós vamos estudar em outra videoaula. Então lembra, né, que você não vai resolver nada, né, não vai conscientizar ninguém, você vai demonstrar alguma coisa, analisar alguma coisa, né, e aí a importância de colocar os verbos de ação e no infinitivo. Percebe que esse objetivo específico são as ações que você vai fazer para resolver o teu problema, né? Para isso você vai caminhar em determinadas direções. Tudo bem? Então eu tenho objetivo geral e objetivo específico. Aqui, para efeito de ilustração também,
vocês podem consultar na internet, tem vários estudos sobre que verbo eu vou utilizar na minha pesquisa, e aí eu tenho que ter em mente se a minha pesquisa é de conhecimento, é uma pesquisa de compreensão, de aplicação, de análise, de síntese ou de avaliação, tá bom? Eu entendo que no teu caso, você pode se concentrar em compreender algo, né? Ao compreender algo, esses objetivos vão utilizar alguns verbos que são mais comuns, tá? Descrever, identificar, diferenciar, compreender, demonstrar, determinar, interpretar. Os mais usuais são descrever, identificar e compreender, né? Eu coloquei anteriormente que 3 objetivos específicos estariam de bom tamanho, né? Então, os mais usuais são descrever, identificar e compreender. Agora percebe que essas ações que os verbos transmitem têm uma sequência lógica, né? Eu vou compreender para descrever e depois diferenciar, ou eu vou diferenciar para descrever e depois compreender. Então, existe uma lógica, né? Eu posso identificar, eu posso compreender para depois descrever. Então, é importante que na escrita científica vocês tenham essa sequência lógica dos objetivos. Então, quando eu colocar lá os meus objetivos específicos, eu tenho que ter essa sequência lógica da minha ação. Tudo bem? Tá? Então, não esqueçam, tá? A escolha do objetivo geral específico depende do que você propõe a pesquisar, né? Então, como você normalmente na especialização procura compreender algo, esses são possíveis verbos que você pode aí estar utilizando, ok? Um outro item importante é a justificativa do teu trabalho, tá? A justificativa, você vai falar sobre a relevância do teu projeto ou do teu artigo, né? Por que que o seu projeto é importante? Então, primeiro, para você redigir isso, você tem uma exposição sobre a origem do tema, ou seja, como surgiu a ideia de pesquisar esse tema? O que te incentivou a pesquisar sobre esse tema? Geralmente, pessoal, o que te motiva a pesquisar sobre esse tema é a problematização, é o teu problema. Então, a problematização é algo que te incomoda, né? Portanto, foi daí que surgiu a tua ideia, a tua inspiração para que você investigasse mais sobre esse determinado tema. Depois, você vai fazer uma retomada bem simples sobre o seu tema, já que você aprofundou lá na parte do tema. Agora, na justificativa, você precisa só dar uma retomada e, por fim, você vai finalizar dizendo a relevância do seu trabalho. Por que que é importante esse meu artigo, esse meu relatório, esse meu trabalho, né? E observa que hoje nós temos aí dentro da pesquisa, uma relevância científica e uma relevância social, né? A relevância científica, né, seria a contribuição que eu dou para a ciência, para o conhecimento, ok? E a relevância social, ela está ligada a que esse meu trabalho, né, o que esse meu trabalho oferece
para a sociedade? O que que a sociedade ganha com esse meu trabalho, com essa minha pesquisa? Que contribuição que eu estou dando para com o meu trabalho, né, com a minha pesquisa? Então, é o que eu falei na aula anterior. Você não pode fazer um trabalho para ficar na tua estante ou simplesmente para você ter o seu diploma de especialista em neuropsicopedagogia, tá? Mais do que isso, lembre-se, né? Vocês estão pautando pela eficiência, pela eficácia, no sentido de uma formação do especialista adaptável, né? Do especialista que está aberto a contribuições para a sociedade, ok? Então, é muito importante que vocês possam dar uma boa justificativa para o teu artigo, para o teu relatório, né? Qual a importância, qual a relevância da escolha desse meu tema. Então, normalmente, né, a gente pode fazer num tópico, mas depois isso pode estar dentro da introdução do teu trabalho, ok? E aí nós temos alguns outros itens, tá? Alguns cursos vão exigir, outros não, né? Mas é importante que a gente saiba porque faz parte da estrutura do projeto ou do relatório ou do artigo que eu vou fazer, tá? Então, nós temos as hipóteses e as perguntas norteadoras. A hipótese, por exemplo, por que alguns alunos não passam de ano? Porque você está lá naquela escola, né, e você sabe o que está acontecendo, está no dia a dia da escola, só que você sabe do ponto de vista do senso comum. Você tem uma resposta para isso, mas é uma resposta do senso comum. Então, é a sua hipótese, tá? É o que você acha quando você vai para a pesquisa, quando você vai desenvolver o trabalho final, seja um artigo, um relatório, você confirma ou não essa hipótese, né? No final do trabalho, de acordo com o todo do trabalho, você vai ter um embasamento para dizer, não mais pelo senso comum. Você vai responder, não, isso acontece por causa disso ou daquilo. E fiz esse levantamento desta forma ou daquela forma, né? Por isso essa pesquisa, ou seja, você sai da fundamentação e tem evidências para responder aí, tá? Então, a hipótese, na verdade, é uma afirmação temporária de uma suposta verdade. Lembra que nós discutimos essa questão da verdade, que é uma característica da ciência, né? Ela pode ser falível, né? Geralmente, essa hipótese pertence ao campo de estudo experimental, né? Indica uma solução ao problema colocado, orienta o teu trabalho como pesquisador, indicando o caminho de investigação, pode ser considerada uma resposta provisória ao teu problema, né? Provisória porque você vai fazer uma pesquisa, né? E no final você vai ter uma resposta mais concreta, mais embasada, que pode ou não confirmar essa tua hipótese, né? Ou essa tua previsão. Então, essas hipóteses, elas devem ser expressas numa linguagem clara, simples e específica, geralmente indicando as variáveis da tua investigação, ok? E aí nós temos as perguntas norteadoras, tá? Que representam o que o investigador deseja esclarecer, precisam ser formuladas com precisão, clareza, objetividade, buscando respostas ao propósito e objetivo da pesquisa, devem partir das ideias colocadas na formulação do problema e nos objetivos da tua pesquisa. Então percebe
pessoal, que esses itens que nós discutimos hoje, eles estão todos entrelaçados. Eu não posso falar um título e não associar esse título ao problema. E, por sua vez, não associar objetivo geral e específico. Né? Eles têm que estar integrados de forma que faça sentido. Ok? Então, é muito importante eu entender o sentido e o significado dessa estrutura, dessas principais partes que tem que ter o meu trabalho, para que eu possa desenvolver da melhor forma possível o artigo, o relatório ou a monografia. Tudo bem? Lembre-se, toda conquista começa com a decisão de tentar. Então, eu sei que vocês têm dificuldade, né? Alguns alunos falaram em box comigo, colocaram a sua proposta, a sua intenção, e a gente já trocou uma ideia, né? Então, dentro dessa troca de ideias, a gente vai lapidando o teu projeto. Então, é importante que vocês aproveitem a disciplina, tirem as suas dúvidas, lembrando que não tem nada pronto, né? Quem diz que já está com o trabalho pronto, na verdade vai ter muito mais trabalho, né? Porque lembra, você ainda vai ter o seu orientador pensa de uma forma, né? Se você acha que tem um trabalho pronto, então você vai ter que ter bastante fundamentação de convencer o teu orientador para que, de fato, você concretize o seu trabalho, né? Mas nós estamos aqui numa construção desse trabalho. Então, você tem que começar a tentar, né? E digo a vocês, conversem, tirem dúvida, tá? Eu estou aqui para tentar ajudar vocês. Tudo bem? Então, por hoje a gente encerra. Eu estarei enviando para vocês uma atividade em cima dessa teleaula, onde vocês terão prazo para me entregar. Na verdade, nós vamos começar a trabalhar a construção desse nosso projeto, desse nosso artigo, ok? Então, é importante que vocês cumpram a atividade, né? Lá no grupo WhatsApp, eu vou colocar o prazo que vocês têm para me entregar e, logicamente, que vocês, com base na teleaula e com base nas pesquisas que vocês vão fazer, né? É importante que vocês consultem outras fontes e tentem, nessa atividade, definir algo que você possa aí estar pesquisando, estar investigando, né, para o teu trabalho final, ok? Então, muito obrigado e até a próxima aula.